Eu me chamo Priscila, eu moro em Brasília e eu vou contar meu testemunho nesse vídeo. Eu fui criada na fazenda, né, na fazenda do meu pai. Meu pai tem uma fazenda em Formosa, Goiás. E em 2009, no carnaval de 2009, na fazenda do meu pai, fui com os meus amigos para lá. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas, né? Então a gente fez uma festa, uma reunião de carnaval, como todo mundo se diverte no carnaval, né? Tinha bebida, então a gente se divertiu, curtiu. E era uma fase da minha vida quando eu não caminhava com Cristo, que eu bebia muito, usava droga, tinha uma vida completamente desregrada, né? Eu era bem assim, eu bebia igual um homem mesmo, bebia bastante, usava drogas e tudo. E lá na fazenda do meu pai, quando a gente estava curtindo o carnaval, eu tinha bebido bastante e eu não dormia 3 noites, eu não dormia direito há 3 noites. E nesse período da festa, me veio um cansaço e eu fui dormir à tarde. No que eu fui dormir no sofá da sala à tarde, eu tive um encontro com Deus, em sonho. Eu sonhei com Jesus. Jesus apareceu em sonho para mim, com as vestes brancas, né, com as mãos furadas, toda a descrição de Jesus. Porém, eu não vi o rosto dele, mas eu ouvi a voz. E ele falava comigo, filhinha, vai acontecer coisas com você para você não ficar assustada. Busque a sua salvação e salve a sua família, que eu estou voltando. Então, após esse sonho, eu acordei super assustada. Eu acordei bastante assustada. Falando para todo mundo que eu tinha tido um sonho com Deus, que eu tinha tido esse encontro com Deus e eu não queria mais curtir aquele frevo naquele exato momento. Então, eu comecei a destruir as cervejas, quebrar as bebidas e mandar os meus amigos embora lá da fazenda. Eu pedi para todo mundo que se retirasse e não quis mais aquilo para mim naquele momento. Então, no que aquelas quantidades de pessoas foram saindo da fazenda e eu fui ficando, comecei a entrar numa batalha, uma guerra espiritual, né? E é o que muitos dizem que surtou, enfim, essa parte eu ainda vou entrar. Então, neste momento que eu estava eu estava dessa forma, eu comecei a querer rezar, né? Rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, porque como eu não tinha contato com Deus, eu não estava na presença de Deus, eu não estava frequentando igreja nenhuma, as únicas coisas que eu sabia fazer era o Pai Nosso e a Ave Maria. Então, a minha mãe tinha até um Jesus Cristo lá pendurado na parede, eu peguei ele e comecei a juntar as fotos da minha família e tudo e rezar. E eu estava brigada com os meus irmãos na época, comecei a querer fazer amizade com eles, pedir perdão, comecei a querer lavar a sujeira naquele momento. Pedi perdão pro meu pai, pedi perdão pra minha mãe. Então, até aí estava tranquilo. Mas depois eu comecei a passar por uma possessão demoníaca, né? E eu comecei do nada a ficar muito agressiva, agredir meu pai, agredir minha mãe. Juntou 5 pessoas para me segurar, não conseguiram me segurar, né? E eu gritei muito, tava querendo correr no faqueiro. Minha mãe tinha um faqueiro que ficava em cima do balcão. Eu quis correr atrás desse faqueiro para pegar e me esfaquear, para me matar mesmo. Eu estava escutando uma voz e essa voz falava: eu não sou o seu Deus, atire por aquela porta, você vai ver meu poder. E não era a voz de Deus, era a voz de Satanás. E eu escutei essa voz, eu atravessei uma porta de vidro e eu tenho até aqui, ó, os cortes, não sei se vocês vão ver, não sei se vai dar pra ver, aqui ó, no meu braço, tá vendo? Tem uma cicatriz. Foi quando eu atravessei por essa porta, eu cortei todo o meu braço, eu cortei um corte na cabeça também, porque eu bati a minha cabeça no vidro. E aí, os meus pais, tentando me segurar, me conter, aquela fúria, eles me colocaram dentro de um quarto. E eu deitei na cama deste quarto. Neste momento que eu deitei na cama deste quarto, eu tive eu desmaiei. Eu não abri os olhos, eu não falava, não me mexia. Eles até tentavam fazer isso comigo e não conseguiram. Foi aí que eu comecei a ter a batalha espiritual entre o bem e o mal. Então eu estava tendo uma guerra espiritual, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo ali, nem as pessoas que estavam à minha volta.
Então, no que eu fiquei sentada e deitada na cama, eu fazia xixi, cocô, essas coisas em cima de mim. E no momento que eu estava nesse transe, eu ouvia as vozes. Eu ouvi uma voz bem baixa, que era a voz de Jesus, e uma voz bem forte, falando comigo, né? Que essa voz forte falava que eu pertencia a Ele, que Ele ia me levar com Ele. E a outra falava: eu estou dentro do seu coração, aceite-me como seu único Senhor e Salvador. Nessa fase que eu estava escutando tudo isso era tudo na minha mente. Tudo que eu estava ouvindo isso, inconsciente, né? Que eu estava ouvindo, eu comecei a ter experiências com demônios. Meu corpo foi levado até o inferno e vespas andavam pelo meu corpo, sanguessugas. Era tudo quanto é tipo de bicho, assim, eram cobras. Eu tava com o meu corpo todo enrolado por cobras, tinha muita serpente enrolada no meu corpo. E a voz falava para mim, bem baixinha, e dizia: estou permitindo isso por amor a ti. Eu falo aqui com vocês, estou totalmente arrepiada, porque já tem mais de 10 anos, né, essa experiência que eu tive, e eu estar contando isso para vocês, passei por muitas lutas para poder contar esse testemunho, né? Tive que vencer muitas batalhas. Então, nesse momento que eu estava inconsciente, que era o momento que eu estava em coma, né? Eu fiquei 24 horas deitada assim. E eu não conseguia ver, não ouvia a voz de ninguém que estava ao meu redor. Eu lembro que quando eu caí, desmaiei, que fui deitar, eu vi muitas pessoas reunidas do lado da cama. Depois eu não vi mais. As únicas coisas que eu lembro é o momento da batalha, que quando eu tive esses momentos com demônios e eu vi a voz e o demônio falava: você pertence a mim, eu vou te levar comigo, eu bebi seu sangue. E a outra voz falava que não era para eu estar a ouvidos essa voz, porque eu estava no coração dele, ele estava no meu coração, que era para eu aceitar. Então eu aceitei Jesus como o próprio Deus. É impressionante falar isso, né? Tem muita gente que pode não acreditar, mas foi verídico, isso aconteceu comigo. Então, nesse momento que eu fiquei em coma, a minha família que estava do outro lado, não estava entendendo nada, no dia seguinte, eles me carregaram no colo para poder me levar até o hospital mais próximo. Como eu estava na fazenda, não tinha hospital nem pronto-socorro perto. Então, era 2 horas até chegar na cidade. Então, a caminho da cidade, eles me levaram para um pronto-socorro e eu estava inconsciente para eles poderem fazer os exames, né? E eles fizeram exames em mim na época. Na minha cabeça não deu nada. Nos meus exames de xixi, essas coisas deu porque eu era usuária de drogas, né? Então houve as duas coisas, a alucinação por conta de drogas e também o espiritual. Teve as duas coisas que aconteceram comigo. Então tem aquelas pessoas que vão acreditar no espiritual e vão ter aquelas pessoas que não vão acreditar, que apenas vai acreditar que foi um surto por questão de droga, mas não foi, entendeu? Então, ao chegar no hospital, continuei passando por batalha espiritual. Eu chegando até o hospital, os médicos, os enfermeiros, eles me deram 5 mata-leões. Eu fui amarrada com camisa de força para o hospital. Por quê? A força era tão grande, me debatia tanto, eu empurrava, queria bater em todo mundo, que eu não queria que ninguém furasse meu braço para tirar exame de sangue ou soro. Eu tava com aquele furinho do exame de sangue, eu mesma tirei, assim, com a mão. Você vê como eu estava em possessão demoníaca. E lá no hospital, o anjo da morte apareceu para mim. E ele falou que tinha bebido meu sangue. Então, eu acho que quando eu era criança, fizeram um pacto, não sei, né? As forças das trevas, ele estava querendo levar minha alma. Ele estava querendo levar minha alma para o inferno. E aí, Jesus foi lá e me resgatou com a sua mão forte. Então, esse o momento que eu tive na história do meu testemunho, que eu tive, eu cheguei a óbito. Por quê? Porque eu passei por essa batalha espiritual, fiquei desligada durante 24 horas e ainda fui parar no hospital para fazer os exames ainda desligada. Assim, eu falo, não estava respondendo por mim. Então, eu passei por esse procedimento durante 3 meses.
Após a saída do hospital, minha família me internou numa clínica de manicômio. Cheguei a ir até essa clínica amarrada, com camisa de força, né? Fui para essa clínica na cidade onde eu moro mesmo. E após isso, passei por tratamento psiquiátrico, tomei remédios, acompanhamento de psicólogos, enfim. E me diagnosticaram com o surto psicótico, né? Quadro de esquizofrenia. Eu vejo que eu passei pelas duas fases, o espiritual e o quadro do surto. Após isso, né, ter passado por esse momento do hospital, da clínica, minha mãe quis cuidar de mim na minha casa, em casa. Então, no que eu fui ser cuidada pela minha mãe em casa, eu fiquei ainda 3 meses fora de si. A minha memória, ela voltou a ser de criança. Eu queria dormir no meio do meu pai e da minha mãe com o dedo na boca. Eu ficava chamando a mamãe, papai. Eu queria tomar mamadeira. Então eu tive acho que um colapso mental, né? Assim, isso tudo que aconteceu comigo faz parte do que eu vou contar para vocês agora. Depois de ter passado por tudo isso, eu tive um encontro com Jesus, fui para a igreja, batizei nas águas. Após isso, eu caí para o mundo de novo. Aí, nesse momento que eu caí para o mundo de novo, eu passei pelo segundo surto, bem parecido com o primeiro, de ouvir as vozes, nananã. Aí, voltei a fazer tratamentos, né, tratamentos psiquiátricos e tomar medicações. Só que a minha situação só foi melhorar quando eu passei por um processo de libertação. Minha mãe começou a procurar igrejas, né? Fui Universal, várias igrejas, essas igrejas que fazem o processo de libertação. Então eu fui a uma pastora numa igreja, né, bem pequenininha, e ela fez o processo de libertação na minha vida. Lá, nesse processo de libertação, ela passou um dia inteiro para tirar uma legião de demônios que tinha na minha vida. Então, após esse processo de libertação, eu ter batizado nas águas e processos e atrás de processos, eu passei por vários. Eu fui liberta, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus. Fui liberta em nome de Jesus. Amém. E após ter passado por todo esse processo, muitos anos à frente, quando eu sou casada já há quase 15 anos, quando há 3 anos, exatamente 3 anos, eu engravidei, que eu tinha problema com infertilidade, né? Não podia ter filhos, é um outro milagre que Deus fez na minha vida também. Eu tinha problemas de infertilidade por conta da hipotireoidismo de Hashimoto. Acabei adquirindo por conta do meu histórico de traumas muito pesado na minha criação. Quando eu estava grávida, eu recebi um contato de uma pessoa através do meu Instagram, falando que queria me conhecer pessoalmente, que era da minha família biológica. Aí eu fiquei em pasme, choque. Minha família biológica. Aí eu desconfiava de algumas situações, porque eu passei por rejeição na minha família. Eu fui rejeitada pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha mãe não tanto, mas pelos meu pai e meus irmãos homens. Eu fui rejeitada, sofri maus tratos, passei por várias situações na minha infância. E voltando, após essa moça ter entrado em contato comigo, eu fui conhecer ela pessoalmente, né, a família pessoalmente, e eles me contaram muitas coisas. Eu descobri que eu sou filha de um estupro de vulnerável lá da fazenda. Lá meu pai tem uma fazenda, né? E o meu pai biológico é o meu irmão mais velho. Então, o meu pai biológico, que é meu irmão mais velho, ele tinha mais ou menos 13 para 14 anos na época. Ele aconteceu, né, com uma funcionária da fazenda que tem problemas mentais. Ela é autista e ela engravidou, e fruto dessa gravidez sou eu. Então, os meus pais que me criaram, eles são meus avós biológicos, meus avós paternos, meus avós paternos, né? Meus avós paternos, que foram eles que me criaram, e eu cresci achando que eram meus pais. Então, há 3 anos eu fiquei sabendo da minha história verdadeira. Então, faz sentido os surtos, faz sentido os traumas, porque quando eu não contei um pouco atrás, que no meu surto, no período que eu fiquei 3 meses, eu voltei a ter a memória de criança,
e eu dormia no meio dos meus pais, avós. Por quê? Porque a minha infância ela foi roubada. Eu não tive aquela infância como todas as crianças têm, né? O pai, a mãe, aquela coisa do amor, né? Então, assim, não tive isso. Então, mais específico da minha história é essa. Tem muitas outras coisas que eu passei, né? Abusos, então, assim, várias coisas eu passei. Então, há pouco tempo eu tenho, assim, um lado com Deus que, por conta do choque, eu tenho uma intimidade muito grande, uma sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Não sempre, mas eu sempre ouço a voz do Senhor. Então, tive vários momentos com a minha identidade de seguir o meu chamado, né? Então, passei por muitas lutas na minha caminhada. E no ano passado, em dezembro, eu tive um sonho. E nesse sonho, tava eu, meu marido e meu filho no shopping passeando. E aí, meu filho e meu marido foram ao banheiro, eu fiquei do lado de fora. Nesse momento, começou a ter um tiroteio. E nesse momento que teve o tiroteio, eu levei um tiro no meu pescoço. Então, eu já estava morrendo, né, através desse tiro. E aí, eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, e o Isaac, quem vai cuidar dele? Se o Senhor me levar agora, me dá mais uma chance. Aí a voz de Deus falou bem nitidamente, eu te dei 2 chances. Você não está pregando a minha palavra, nem contando o seu testemunho. Pregue a minha palavra e conte a todos tudo que eu já fiz com você. Conte a todos tudo que eu já fiz com você e por você. Aí eu levei um choque de realidade no ano passado e eu comecei a contar nas minhas redes sociais. Eu até então não estava movimentando, né? Então eu abri o TikTok, o Kawaii, todas as ferramentas, até mesmo o YouTube e Instagram, e eu estou assim contando, começando a criar coragem para contar. E também iniciei o meu livro, né? Eu nasci por um propósito. Eu estou finalizando esse livro e vou começar a divulgar ele nas redes sociais e vai ter mais assim específico falando sobre a minha história. Bem, tem bastante minutos, mas cabe a você querer ouvir até o final sobre o meu testemunho. Amém?